Uma coisa que eu acho bastante interessante é que, assim, você levou em conta o psicológico daquela pessoa antes mesmo de saber se ele era ou pelo menos desconfiava que ele era um potencial assassino ali, Sim. né? Então você falou, cara, esse cara aqui é extremamente metódico, que a gente até chegou a pincelar com o Salada, o organizado e o desorganizado, né? E aí você fala, cara, esse cara é metódico, esse cara, ele vai tomar muito cuidado com o que ele vai fazer para deixar o menor número de vestígios possíveis. Então você já tinha essa informação na sua cabeça que eu não sei. Aí eu já te pergunto, que eu quero fazer duas perguntas. Se essa parte psicológica do potencial assassino que vocês estão lidando é uma coisa que também é, tipo, vamos dizer assim, da sua alçada. Boa pergunta. Eu ia falar a mesma coisa, tá excelente. Você achou bom que você ia. Exatamente, mas vai lá. Então, porque realmente essa parte psicológica, para mim, por exemplo, eu gosto muito porque eu acho fascinante assim, como funciona a mente desse cara e como ele faz para esconder essa parte da personalidade e se parecer com, vamos dizer assim, um ser humano funcional. Mas essa é a primeira pergunta e a segunda é, por que 2 quilômetros? São essas perguntas. Boa. Então, vamos lá. Já assistiu Criminal Minds? Você que gosta dessa parte psicológica da coisa. Então, Criminal Minds é uma série muito legal que ele trata justamente dessa leitura psicológica, né? Que a gente chama... mostra a atividade de peritos. Eles são peritos e eles são chamados de profilers. Porque eles fazem justamente essa leitura psicológica de uma cena ou de uma vítima para se chegar na pessoa que fez. Isso é o papel do perito. Só que isso é pouco realizado aqui no Brasil. E por quê? Já que é tão importante? Porque a gente não tem efetivo para isso. Então, a gente não pode ficar criando equipes especializadas em coisas tão específicas, porque vai faltar em coisas que estão sendo mais requisitadas. Então, infelizmente, a gente perde muito porque a gente não tem pessoal suficiente. Então, primeiro, é papel do perito fazer essa leitura psicológica. É uma área específica da perícia, é uma perícia que a gente chama psicológica. Isso ficou muito debatido, até hoje se debate muito sobre isso. Por quê? Porque a perícia, ela é objetiva. Ela trabalha com critérios inicialmente, objetivos, porque ela trabalha com a ciência. Então, ela dá o resultado de algo embasado na ciência. E você precisa obedecer critérios objetivos para isso. Quando eu trato da parte psicológica, eu estou tratando de subjetivismo. Então, muitas pessoas na área combatem essa parte psicológica, vamos chamar de vestígios psicológicos. Combatem isso, que dizem, isso não é perícia, porque isso é subjetivismo. Mas já existe outra vertente da doutrina específica que diz, sim, isso é perícia e isso tem que ser utilizado. Eu parto para essa segunda vertente. Eu acho que quanto mais informações a gente tiver, massa. E a psicologia é ciência. Então, como que eu não posso utilizar isso? Claro, dentro de limites, dentro de padrões e tudo muito bem embasado. Então, esse caso que eu citei para vocês, ele me marcou tanto que foi justamente o primeiro caso que eu utilizei com embasamento em vestígios psicológicos. Quando eu entrei na cena, eu lembro que eu vendo aquilo, eu quis ligar para uma amiga que também é perita e que tem graduação em psicologia, mas ela não usava isso dentro da perícia, né? Não existia essa área específica. E eu chamei e pedi para ela ir na cena. E ela foi fazendo, principalmente ela, foi fazendo toda essa leitura psicológica. Que no final a gente sentou e fez o que é que a gente conclui com isso aqui? Ela disse, conclui isso. Eu falei, concordo. Estou vendo isso mesmo. Então, a vítima está morta, a pessoa é metódico, esse corpo vai estar aqui perto, isso aqui... Perfeito. Por que eu concluí que o corpo estava no máximo 2 quilômetros de distância? Dentro do apartamento, no meio de toda aquela organização, existia uma pá. Uma pá. Essas de construção. E aquilo não encaixava. E a pá estava limpa, bem posicionadinha assim na parede da cozinha, bem direitinha. Tudo nesse apartamento era assim, tudo milimetricamente posicionado. Apartamento inteiro. E tinha essa pá. E você olha e diz assim, cara, essa pá não encaixa. Ela tá organizadinha, ela tá limpa, ela estava limpa. Mas uma pá do nada aqui dentro, isso aqui não encaixa. Então a gente fez,
aquele sangue naquela fronha, e as coisas que a gente foi vendo mais. O computador tinha sido resetado, que estava lá. Então, assim, foi uma coisa assim que você organiza, que você pensa. Então, aquela pá ali, a gente fez, não, essa pá ele usou, ou provavelmente ia usar para enterrar essa vítima. Aí fui atrás da informação. Ele tem carro? Ele não tinha carro. Ele tem uma moto. Ele tem uma moto. Cara, mas para você transportar um corpo numa moto, complicado. Então, se ele fez isso, ele foi na madrugada para evitar ser visto. Ser visto ele ia ser de alguma forma, porque era um corpo numa moto. Ele não ia carregar o corpo na mão, porque aí ia ser mais fácil ele ser visto. Então, para ele poder ir o mais rápido possível, ia na moto. Então, ele não foi longe. O corpo que está dentro de uma moto, tem essa pá aqui, ele cavou um lugar para enterrar essa moça. Então, ele não foi longe. Então, eu fiz ele no máximo, ele andou pouco aqui. 1 quilômetro, 2 quilômetros que ele andou. Pega o mapa da região, aí pegamos o mapa e tinha uma mata. Fez, olha aqui a mata, ela está dentro aqui disso aqui. Vamos fazer as buscas na mata, né? E, assim, isso, por exemplo, do que eu fiz, não era nem competência do perito fazer. Isso aí o próprio delegado de polícia organiza. Mas aquilo estava tão na emoção, aquilo ali acontecendo, que aí eu já fui, vamos embora, vamos fazendo as coisas aqui. Vamos ver essa mata, pega um mapa, vamos... Eu tenho muito essa vontade de fazer o negócio. Sou muito apaixonada pelo meu trabalho. Então, eu passo do meu horário, eu esqueço de comer, mas eu quero fazer aquilo porque aquilo me move. E aí a gente foi e viu essa mata, e quando foi fazer as distâncias, estava a 908 metros daquela residência. E aí depois fomos pegar câmeras de segurança de um possível trajeto, quais as ruas que ele pode ter utilizado. E uma das câmeras de segurança a gente viu depois que pegou ele numa moto com o corpo da moça naquela moto. Ele falou que estava transportando um tapete na madrugada, que foi muito esquisita exatamente, essa desculpa. Exatamente. Então ele tinha... Aí você pergunta, mas ela estava numa cova mesmo? Não, ela tinha sido jogada na mata. E a pá, então aí vem um efeito surpresa. Depois a gente descobriu que um vizinho, na madrugada, ouviu o barulho, achou estranho, saiu para a janela e viu ele colocando aquilo, né, que parecia ser um tapete ou um corpo em cima da moto e saindo. E gritou e falou, o que é que tu tá fazendo? Aí ele disse, fica aí, não se mete não. Isso a gente soube depois, né, uma das testemunhas do processo. E ele saiu com isso. Então, talvez ali, quando ele foi surpreendido, ele não pôde, achou, talvez, que teria que fazer uma coisa mais rápida. Aí é o efeito surpresa. Talvez se ele tivesse feito tudo no tempozinho dele, a gente poderia nem ter encontrado essa moça. Afinal, ele era organizado, ele era metódico. Mas ele foi surpreendido. Então, talvez isso fez... Ele não ia até aquela cova, que ele tivesse cavado ali perto, até, acredito. Você acha que ele teria cavado até antes de Eu acho que ele teria... Eu acho que ele matou, a moça permaneceu um tempo dentro do apartamento, enquanto ele fazia tudo isso, enquanto ele pensava no que ele ia fazer. Até porque para ele encontrar saco de colchão, não tinha colchão novo na casa. Eu olhei isso também, não tinha colchão novo na casa. Então ele foi atrás desses elementos. Uma pá. Onde que ele ia ter uma pá para cavar ali? Aquela pá não encaixava naquele apartamento, que não tinha nenhum quintal. Aí depois descobrimos que a pá, ele tinha pedido ao vizinho, a um outro vizinho, emprestado uma pá. Então, eu acredito que essa moça morreu, matou essa moça ficou um tempo dentro desse apartamento, enquanto ele arquitetava tudo isso com relação à desova. Mas você acha que só porque eu fingindo que eu sou alguém, né, detetive. Não, mas a gente fica, porque é muito fascinante quando você fala, foi por isso, foi por isso. É meio que um enigma, né? Vira um enigma. Exatamente, é demais. Porque assim, ó, ele era um cara organizado, certo? E ele matou primeiro a moça e depois ele foi programar a parada de como se livrar ou desovar o corpo. Sim. Mas então você acha que ele matou ela de maneira premeditada ou que em alguma ocasião ele foi lá e matou ela de maneira passional, vamos dizer assim? Eu acredito que não foi nem premeditada, não. O histórico é que a moça não era lá da Paraíba, né? Era do estado vizinho de Pernambuco. Ela tinha conhecido ele na internet, foi lá encontrar com ele e ficou uns dias na casa dele. Então, eu acredito que em algum momento algo deu errado
ali e ele fez o que fez. Eu acredito, né? Não, tá. Mas com base só no meu achismo mesmo. Sim. Não, porque eu pergunto isso porque tem algumas características que parecem ser um psicopata. Então, né? isso foi muito levantado, está sendo investigado, assim. Apareceram várias outras garotas que disseram que ele tentou estuprar ou que ele estuprou, né? Mas até agora, o caso está sob sigilo de justiça até, então eu não tenho nem mais detalhes. Se apareceu, de repente, um outro corpo relacionado a ele, mas isso foi bastante questionado, assim. E está sendo investigado. Isso não é um caso tão antigo, é um caso desse ano ainda, então ele ainda está andando. Mas eu não descarto, não. Eu não descarto, não. Nessa situação, eu acredito que realmente houve algo que aconteceu ali que fez ele chegar a esse ponto. Sim. Mas não indica que ele não tenha feito, nem que ele não iria fazer outras coisas do tipo, né? Mas naquele momento eu acho que aconteceu assim. Certo. A pá é uma falha no plano dele, meio assim, esquisita, né? Que fala assim, "Não, dá até raiva. Fala, você tava indo tão bem, cara? Você deixa a pá? Péssimo assassino.